Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lamuca Atelier. Eu sou a Débora e eu já tinha passado para vocês o passo a passo, né? Já tinha liberado para vocês o passo a passo da Nossa Senhora das Graças com esse resplendor aqui. E muita gente tem me questionado, né, que ou não encontra ou então acha o valor muito elevado. Então, para deixar tanto o valor, né, do custo, né, da peça um pouco mais assim acessível, porque essa peça aqui, esse resplendor, realmente ele tem um valor mais elevado, eu vou trazer para vocês aqui esse outro que eu fiz com arame e com o fio, né, fio amigurumi mesmo, eu usei aqui no caso, eu usei o mostarda do amigurumi brilho. E aí fica bem fácil para vocês substituírem se não encontrar esse outro tipo de resplendor ou mesmo não quiser utilizar. Então, agora no início do vídeo, eu vou fazer com vocês esse daqui, que é bem simplesinho e rapidinho de fazer, e aí sim vocês podem até continuar assistindo o vídeo com o tutorial dela aqui no meu canal mesmo, tá bom? Então, vamos lá, vou mostrar para vocês agora como que faz. Então, eu vou utilizar um pedaço de arame, pode ser o arame da sua preferência, o que você tiver fácil aí na mão. Esse aqui é um arame galvanizado número 16. E aí, vocês vão moldar ele, cortar, né, com a ajuda, né, de um alicate. Vocês vão moldar ele para que ele fique com a circunferência que vocês quiserem. Aqui no caso, eu usei essa base aqui do meu potinho como referência, então eu moldei ele aqui para eu ter um tamanho mais aproximado com o que eu queria, que era justamente o tamanho do resplendor, que tem 6 centímetros de diâmetro. Então, eu queria que ficasse com um tamanho equivalente, tá bom? E aí, como que a gente vai fazer aqui nesse pedacinho aqui? Nós vamos vir aqui com a fita crepe, vou pegar um pedacinho, não precisa ser muito grande, porque para não deixar essa parte aqui muito alta, senão vai ficar diferente aqui no crochê, né? Vai ficar um degrau. Então, ó, você aproxima aqui um do outro e aí você prende aqui, ó, dessa forma. E aí você dá uma ou duas voltinhas, já suficiente, ó. E aí já pode cortar aqui o excesso, para que realmente essa parte não fique muito grossa, que ela continue tendo mais ou menos a mesma espessura do arame. Então, coloca uma faixa bem fininha mesmo. Ele vai prender do mesmo jeito, vai ficar bem firme, tá bom? Então, feito isso, nós vamos vir agora com o nosso fio. Eu tô usando aqui uma agulha 2,20, mas pode fazer com a 2,5 tranquilamente. Eu preferi que ele ficasse um pouquinho mais apertado os pontos, mas até essa 2,20, para trabalhar com esse fio aqui, que ele é um pouco mais áspero, ela deixa o trabalho um pouco mais duro, tá? Então, de repente, você pode se sentir mais confortável com a 2,5 mesmo. O que vocês vão fazer aqui, ó? Eu fiz um nó corrediço, aqui no meu, prendi o fio, e aí eu vou seguir fazendo aqui pontos baixos, então eu vou cobrir por toda a volta, eu já vou inclusive escondendo esse fio aqui atrás, tá bom? Nós vamos cobrir por toda a volta fazendo pontos baixos, até chegar ali do outro lado. Não adianta eu falar para vocês a quantidade de pontos que vocês vão colocar, porque vai depender da tensão do seu ponto, do fio que você está usando, da numeração da agulha, então tem vários fatores. O que vocês vão precisar se atentar a quantidade de pontos serem múltiplos de 4. Então, eu vou preenchendo aqui de forma que chegue aqui até o outro lado com pontos múltiplos de 4. Então, vai preenchendo, quando você terminar a conta, veja se ficou múltiplos de 4. Não ficou, coloca os pontinhos adicionais ou então exclui alguns, até que fique certinho os múltiplos de 4. Eu vou seguir fazendo o meu até chegar aqui do outro lado, então, e volto com vocês. Então, completei toda a volta aqui, no meu caso, ficaram 80 pontos baixos, então, é múltiplo de 4, então, vou finalizar aqui agora, no primeiro pontinho aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo, só pra gente fechar aqui o nosso trabalho. Agora, eu vou no próximo ponto e vou colocar um ponto baixo. Então, fiz aqui, ó, um ponto baixo, vou subir 3 correntinhas. Aqui na base do ponto baixo, ó, pegando as duas argolinhas, eu vou fazer um ponto baixíssimo, que esse é o ponto picô. E aí, eu vou vir aqui, ó, no próximo, vou fazer, então, ó, um ponto baixíssimo,
vou fazer mais um ponto baixíssimo e um terceiro ponto baixíssimo. E agora nós vamos começar novamente essa sequência. Então, eu vou no próximo, vou fazer um ponto baixo, vou subir 3 correntinhas, fazer o picô, né, aqui na base do ponto baixo, fazendo um ponto baixíssimo, e fazer novamente 3 pontos baixíssimos. Então, essa vai ser a sequência que a gente vai fazer até chegar ali para unir com o outro lado, vai terminar aqui com os 3 pontos baixíssimos do outro lado. Então, eu vou fazendo o meu aqui até chegar aqui do outro lado. E aí, terminei aqui então, do outro lado, terminei com os pontos baixíssimos aqui, que chegou aqui próximo desse, e aí só arrematei e escondi o meu fio. E agora, o que que a gente vai fazer? A gente já tá com a nossa peça pronta, é isso, viram que simples? Bem simples mesmo. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar agora, deixa eu tirar um pouquinho do zoom aqui, nós vamos aplicar na cabeça dela. Então, a gente vai ver mais ou menos onde quer que fique. Então, eu vou medir aqui, ó, para ver o tanto que eu quero que fique alta ali atrás e o tanto que eu vou passar de cola aqui na minha peça. Então, ó, 1, 2, 3, 4 por 5 gominhos eu vou passar a minha cola, ó. Então, aqui eu tenho o meio onde eu fiz o arremate, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou passar, aqui eu tô usando a cola pano, tá bom? Eu vou passar, então, a minha cola. E aí, nós vamos vir aqui, nós vamos aplicar aqui na altura que a gente quer que fique. E aí, você vai segurar, né? Pode colocar, inclusive, os alfinetes aqui, para ficar mais fácil. E aí, dando o tempinho da cola, eu já volto aqui com ela prontinha. E aí, ficamos com a nossa, no nosso resplendor pronto, ficou bem bonitinho, ó. Fica bem delicado também. Eu, particularmente, prefiro ele feito assim, com o crochê e o arame, do que comprado assim, pronto, porque também às vezes a gente não encontra, às vezes está indisponível e a gente tem mais dificuldade de encontrar. Então eu prefiro fazer com coisas que eu tenha sempre à mão, que seja de fácil utilização. Por exemplo, eu sempre tenho os novelos, o arame, a gente compra em quantidade maior, então é uma coisa que eu sei que não vai faltar. E aí você fica com essas duas opções então. Então, ou você faça o resplendor dessa forma, ou você compra ele pronto, como você achar melhor. E agora, então, dando sequência aqui, você vai continuar assistindo o tutorial dela. Então, para fazer nossa santinha, nós vamos precisar do fio amigurumi nas cores hortênsia, branco, chantilly, bandeira e castanho. Já os acessórios, vamos precisar de uma base de acrílico 6 centímetros de diâmetro. Eu optei por usar um resplendor já pronto, comprado em loja de armarinho, mas você pode fazer com arame, encapar com crochê, conforme a sua necessidade. Aqui nós temos alfinetes, agulha de tapeçaria, cola, agulha de crochê tamanho 2,5 milímetros, olhinhos com trava de segurança, esse aqui tem 10 milímetros, marcador de carreira, tesoura, algumas pérolas para decorar o manto, isso aqui é totalmente opcional, enchimento e o arame para dar um pouquinho mais de estrutura para o bracinho dela. Então, vamos agora para o passo a passo. Então, vamos começar nossa santinha pela base. Aqui com o fio branco eu já fiz um anel mágico e coloquei 6 pontos baixos dentro dele. Segunda carreira eu fiz apenas aumentos, então 2 pontinhos baixos em cada ponto desse de base, ficamos com 12 pontos. Agora, para a carreira número 3, nós vamos continuar com a sequência de aumentos, só que agora fazendo um ponto baixo e no próximo ponto colocando o aumento. Essa vai ser a sequência da carreira, um ponto baixo e um aumento, repetindo por 6 vezes, até chegar ali no marcador com 18 pontos. Para seguir, eu já trouxe adiantado algumas carreiras que a gente vai continuar a sequência de aumentos. Então, paramos aqui na carreira número 3, com um ponto baixo e um aumento, a carreira 4, 2 pontos baixos e um aumento, carreira 5, 3 e um aumento, carreira 6, 4 e um aumento, carreira 7, 5 e um aumento, e a última carreirinha, que foi a número 8, nós fizemos 6 pontos baixos e um aumento. Todos eles repetindo por 6 vezes, chegamos aqui no final da carreira número 8 com 48 pontos, e agora a gente vai dar sequência. Carreira número 9 é uma carreira reta, só que pegando a alça de trás do ponto junto com a terceira alcinha que fica atrás. Então, ó, essa alça da frente eu deixo livre e eu pego a segunda e a terceira alça do ponto.
vou fazer isso até chegar ali do outro lado no marcador. Agora, as carreiras 10, 11 e 12 serão apenas de ponto sobre ponto. Então, 3 carreiras retas, eu vou fazendo as minhas aqui. Quando chegar no final da carreira número 12, eu volto com vocês. Antes de dar sequência na carreira número 13, nós vamos colar a base de acrílico. Eu já passei cola aqui no fundo e colei a minha aqui, dei o tempinho da cola secar. E agora a gente consegue seguir para a próxima carreira. Carreira número 13, nós vamos fazer 14 pontos baixos, já fiz os meus aqui, e vamos colocar uma diminuição. Essa vai ser a sequência da carreira. Então, 14 pontos baixos e uma diminuição, repetido por 3 vezes. Vamos chegar ali no marcador com 45 pontos. E eu vou adiantar também a carreira número 14 e a carreira número 15, que serão 2 carreiras retas. Então, aqui nós paramos na carreira número 15 com 45 pontos e eu já dei sequência em algumas carreiras porque o princípio vai ser o mesmo, então a gente consegue dar uma acelerada. Então, aqui, a carreira número 16, nós vamos fazer 13 pontos baixos e uma diminuição e as próximas 2 retas. Depois, 12 uma diminuição, 2 retas. 11 uma diminuição, 2 retas. 10 e uma diminuição, 2 retas. 9 uma diminuição, 2 retas. 8 uma diminuição, 2 retas. Então, vamos terminar aqui na carreira número 33 com 27 pontos baixos. E aí, já coloquei o enchimento também conforme eu fui subindo para facilitar o processo aqui de encher a peça. Carreira número 34, nós vamos fazer 7 pontos baixos e colocar uma diminuição, ainda seguindo aquela sequência que a gente vinha fazendo. Mas depois desta carreira, nós vamos fazer apenas uma carreira reta e não mais 2, ok? Então, carreira 34, 7 pontos baixos e uma diminuição, e carreira 35, uma carreira reta. Agora, a carreira 36, nós vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição, repetindo essa sequência por 3 vezes também. Final da carreira, nós teremos 21 pontos baixos. E a próxima carreira, que é a carreira número 37, fazendo 5 pontos baixos e uma diminuição. Então, vamos repetir por 3 vezes também, chegar lá no final da carreira com 18 pontos. Então, serão 2 carreiras seguidas de diminuições. Para a carreira número 38, eu já troquei de cor para o fio castanha e estou fazendo uma sequência de um ponto baixo e uma diminuição. Vou repetir por 6 vezes até chegar ali no marcador com 12 pontos baixos. Carreira número 39 é uma carreira reta, então nós vamos fazer apenas pontos baixos nesses 12 pontos que temos aqui na base. Carreira número 40 é uma carreira somente de aumentos, então 12 aumentos no total nós vamos fazer. Vamos chegar ali no final da carreira com 24 pontos baixos. Agora nós vamos fazer 3 carreiras seguidas de aumentos. Então, a carreira aqui que eu estou fazendo é a 41, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. A próxima carreira, número 42, nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento. E a carreira número 43, nós vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento, terminando a carreira com 42 pontos. Então, eu vou dar sequência aqui, adiantando essas 3 carreiras de aumentos e volto aqui com vocês. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 9 carreiras retas, somente de ponto sobre ponto. Então, das carreiras número 44 até a carreira número 52, nós vamos seguir fazendo dessa forma. Com a carreira 52 concluída, chegou a hora de colocar os olhos. Então, eu contei aqui, a partir da troca de cor do pescoço, 10 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, essa vai ser a linha dos olhos. Fiz uma marcação para um olho, contei 7 pontinhos. No 8º, eu fiz outra marcação. Então, eles vão ficar com 7 pontos de diferença entre eles. E aí, só fiz o bordadinho com os fios mais finos, ó, bordei o olhinho. Essa parte eu acho muito individual, que cada um tem uma forma diferente de fazer a expressão. Então, eu fiz dessa forma. Aqui, 2 carreirinhas, 1, 2, 2 para baixo. Fiz um narizinho aqui só, bem delicadinho também, usando 2 pontinhos. Passei o fio 2 vezes entre eles. Para fechar aqui a cabeça, nós vamos fazer 5 carreiras de diminuições. Então, vamos começar aqui na carreira 53 com 5 pontos baixos e uma diminuição. Carreira 54, 4 e uma diminuição. Depois, 3 e uma diminuição. 2 e uma diminuição. E 1 e uma diminuição na carreira número 57, finalizando com 12 pontos. Então, eu vou fazer todas as minhas sequências de diminuições aqui, as 5 carreirinhas, e volto com vocês. Não esquece de ir enchendo conforme for diminuindo a peça.
Agora, com a cabeça quase fechada, a gente tem 12 pontinhos aqui, é só fechar com a agulha de tapeçaria, fechar o anel mágico invertido, arremata e esconde o fio. Com a base aqui da peça finalizada, nós vamos virar lá na parte de trás, de ponta cabeça, vou inserir o fio aqui em uma das alcinhas que a gente deixou livre, vou colocar o fio branco, vou segurar ele aqui. Na próxima alcinha, eu vou fazer uma sequência de um ponto baixo, tudo na mesma alcinha, tá? Agora, eu vou fazer 3 meio ponto alto, então, na mesma alcinha, hein? 2 e 3. E vou finalizar aqui dentro dessa mesma alcinha com um ponto baixo. Formamos um leque, ó, formamos um leque. Agora, eu vou pular a próxima alcinha e na outra eu vou fazer um ponto baixo. Ficamos assim. E agora, eu vou seguir fazendo essa mesma sequência até chegar aqui e encontrar do outro lado. Agora, aqui, ó, com essa base já finalizada, fizemos aqui a parte de baixo também dos detalhes, eu vou contar 10 carreirinhas abaixo da troca de cor do pescoço. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou seguir aqui, ó, na mesma linha, vir aqui na parte de trás, em qualquer pontinho, vou inserir o fio azul e vou fazer uma carreirinha de pontos baixíssimos. Eu deixo um pedacinho aqui do fio para eu arrematar depois. E vou seguir fazendo uma carreirinha de pontos baixíssimos, ó. Entro aqui, vou pro próximo e vou seguir fazendo a volta toda até chegar aqui do outro lado para unir aqui. Ela não vai unir, porque como é circular, né, ela vai chegar aqui, mas não tem problema, você pode arrematar ela normalmente, porque o manto vai cobrir aqui, vai colado, então não vai aparecer essa parte da emenda. Então, dá a volta todinha, arremata e esconde o fio. Com essa parte do cinto aqui feita, nós vamos deixá-la de lado e vamos fazer o lacinho pra gente colocar. Eu já trouxe ela adiantada, porque é uma peça bem simplesinha de fazer. Então, o que eu fiz aqui? A única coisa é que eu diminui a agulha, tá? Ao invés de 2,5, eu fiz com 2,20, mas fica a seu critério aí. Aqui eu quis que ele ficasse menorzinho. Eu fiz 4 correntinhas iniciais e voltei fazendo 3 pontos baixos. Fiz uma correntinha e girei o trabalho. Carreirinha de ida e volta agora. Da carreira 2 até a carreira 6, fiz 3 pontos baixos em cada uma. Sobrou um fiozinho aqui no início, eu passei ele aqui para o meio do trabalho. O fiozinho do arremate também passei para o meio do trabalho. A outra peça que a gente vai unir foi um cordãozinho com 21 correntinha e voltei fazendo 20 pontos baixíssimos. Então, unindo agora essas duas peças, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou dobrar aqui, ó, deixando um lado maior do que o outro, só para fazer um charminho. Vou vir aqui na parte de trás e colocar ela dessa forma, sempre alinhada e centralizada. Aqui eu vou deixar ela aqui no meio e vou unindo essas duas partes, ó, vai puxando, ver se tá dos dois lados o mesmo espaço de distância, de diferença, né? E vou passar aqui pro meio para moldar o lacinho, ó, assim. Dá uma olhadinha se tá os dois lados do mesmo tamanho, já tô fazendo a minha aqui, vai puxando. E agora, o que eu vou fazer é unir esse nozinho aqui com esse outro inicial, eu vou passar ele aqui pro meio para eu poder dar um nó. Agora, nós temos duas possibilidades, ou corta rente aqui para colar essa peça na santinha, ou, como eu fiz a minha ali, ó, eu passo um fiozinho para cada lado, ó. O que tá de um lado eu passo pro outro, só para ele ficar aqui por trás do trabalho e não pela frente do nó, ó, dessa forma. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, no narizinho dela, vou achar o centro da minha peça, ó, vou descendo para achar o centro. Aqui é o centro, então, eu vou colocar uma agulha aqui do lado direito e uma agulha do lado esquerdo, deixei o centro sem colocar. E vou levar para qualquer pontinho aqui atrás do trabalho. A gente vai dar um nozinho lá atrás, então, não tem problema, porque vai ficar escondido. Então, mesmo que você coloque num ponto do lado, não precisa sair no mesmo buraco, que aí fica até mais firme, ó. E dessa forma, a gente prende o nosso lacinho aqui atrás e fica mais firme do que colado. E aí, esconde o fio aqui atrás.
Agora, com fio bege, nós vamos fazer o braço. Eu vou iniciar aqui fazendo um anel mágico e dentro desse anel eu vou colocar 5 pontos baixos. Vamos começar ele um pouquinho menor. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Carreira número 2, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por 2 vezes. Então, vou vir aqui no primeiro pontinho, vou fazer um ponto baixo. No próximo, 2 pontos baixos juntos. Mais uma vez, vamos repetir essa sequência de um ponto baixo e no próximo, 2 pontos baixos junto. Vai sobrar um pontinho que a gente vai colocar ponto baixo. E agora, nós vamos fazer 2 carreiras retas somente com esses 7 pontos baixos que temos aqui na base. Então, eu vou fazer minhas 2 carreirinhas e já volto com vocês. No último pontinho da carreira número 4, eu já troquei para o tom de branco, tá? Então, agora a carreira número 5, nós vamos fazer 2 pontos baixos, então, já com o fio branco. No próximo, a gente vai colocar um aumento. Vamos repetir essa sequência mais uma vez, de 2 pontos baixos e um aumento. Então, 1, 2, e já coloco o aumento no próximo. E o pontinho que sobrou, nós fazemos um ponto baixo. Agora, das carreiras 6 até a carreira número 19, nós faremos apenas ponto sobre ponto. Então, carreiras retas, eu vou fazendo as minhas aqui, e assim que terminar a carreira número 19, eu volto com vocês. Com a peça feita até a carreira 19, nós vamos dar uma paradinha e vou cortar com a ajuda de um alicate um tamanho de arame aqui que fique exatamente aqui do tamanho do bracinho, tá? Como o meu arame é mais maleável, eu vou deixar ele duplo. Se seu arame for mais grosso, você pode fazer uma fileira só, tá? Só uma tirinha. E aqui eu vou dobrar o meu aqui, ó, vou enrolar ele para ele ficar mais ajeitadinho e mais grosso dentro do braço. Aqui eu vou colocar ele ali dentro e agora a gente pode dar sequência para a carreira número 20. Carreira número 20, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição, repetindo essa sequência por 3 vezes. Vou chegar ali do outro lado com 6 pontos baixos. E a carreira número 21, que é a última, nós vamos fechar unindo os dois lados. Ó, pega os dois lados, vamos fazer 3 pontos baixos para unir, para fechar essa peça. O último ponto eu coloco aqui no cantinho. E posso cortar o meu fio. Deixo um pedacinho para costura e, claro, vocês vão fazer duas peças iguais. Agora, para fazer o cabelo no tom castanho, eu fiz um anel mágico com 6 pontos baixos, depois eu fiz uma carreirinha de aumentos, ficamos com 12. Terceira carreira, um ponto baixo e um aumento, repetindo por 6 vezes, ficamos com 18. E a última aqui, 2 pontos baixos e um aumento, ficamos com 24 pontos. Agora, nós vamos cobrir os cachos para a gente fazer do cabelinho dela. Então, eu vou subir 25 correntinhas. Então, 2, 3, 4. Com as 25 correntinhas feitas, nós vamos voltar a partir da segunda fazendo pontos baixos. Então, serão 24 pontos baixos até chegar ali na base. Eu vou descendo os meus pontos baixos aqui e já volto com vocês. Cheguei aqui na base, eu vou no próximo ponto e fecho com um ponto baixíssimo. E agora eu vou fazer mais 5 vezes essa sequência. Então, vamos fazer a mesma coisa. 25 correntinhas, desce 24 pontos baixos, prende no próximo com um ponto baixíssimo. Até completar 6 tirinhas iguais a essa. Cabelinho finalizado, ficamos com 6 tirinhas. Se você quiser completar o resto das alcinhas fazendo mais tirinhas, você pode fazer. Só não vi necessidade porque essa parte aqui de trás da peça vai ficar escondida pelo manto. Então, eu achei que não teria necessidade da gente ter esse gasto de material. Para começar aqui o nosso manto, eu fiz 22 correntinhas e vou voltar a partir da terceira fazendo 20 pontos, 20 meio ponto alto. Então, ó, 1, 2, e vou seguir fazendo meio ponto alto até chegar ali na última correntinha. Cheguei aqui no final, vou fazer 2 correntinhas, vou girar o meu trabalho, e a carreira 2 e a carreira 3 eu vou fazer somente com esses 20 meio ponto alto que temos. Então, ó, já dou uma laçada aqui e já começo fazendo meio ponto alto. Vou fazer 20,
fazer 2 correntinhas, girar o trabalho novamente e fazer a terceira carreira da mesma forma. Final da carreira número 3, 2 correntinhas, giro o meu trabalho. Agora, eu vou fazer um aumento nas extremidades. Então, aqui no último ponto eu vou colocar um aumento e no primeiro ponto eu vou colocar um aumento. Restante, somente um meio ponto alto em cada ponto. Então, aqui já no primeiro, ó, eu coloco um aumento, ó, já coloco dois meio ponto alto aqui junto. Agora, eu vou seguir fazendo meio ponto alto, que vai totalizar 18 meio ponto alto, até chegar ali no penúltimo ponto. E aí, no último ponto, eu faço um aumento novamente. Então, eu vou fazendo os meus aqui até chegar ali no final. Fiz até o penúltimo ponto, então, no último, eu coloco o aumento de meio ponto alto. Então, 2 meio ponto alto junto, ó. 2 correntinhas, giro o trabalho. Sempre 2 correntinhas para girar. Aqui agora na carreira número 5, eu vou fazer uma carreira reta, então eu vou seguir com esses 22 meio ponto alto que temos aqui na base. Então, um pontinho, um meio ponto alto em cada ponto desse de base. Vou fazer a minha aqui e já volto com vocês. Agora, da carreira 6 até a carreira 15, nós vamos fazer mesmo raciocínio de aumentos, colocando aumentos na primeira e na última, no primeiro e no último ponto, tá? Então, essa próxima carreira eu vou fazer 2 meio ponto alto aqui no primeiro, restante um em cada um, e no último, 2 meio ponto alto. Viramos para a sétima carreira, 2 correntinhas, vira a sétima carreira, de novo, um aumento no início, um aumento no final, restante um pontinho em cada um. Vamos fazer esse mesmo raciocínio de aumentos da carreira 6 até a carreira 15. Então, eu vou voltar com vocês no final da carreira 15, com 42 meio ponto altos. Então, esse foi o resultado com a nossa carreira até a carreira 15 completa. Agora, a carreira 16, nós vamos fazer diminuições nas pontas para dar uma arredondada aqui no final do nosso trabalho. Então, esse primeiro pontinho aqui, ó, nós vamos pular. Vamos trabalhar, então, meio ponto alto aqui no próximo. E vou seguir fazendo meio ponto alto, um em cada ponto, até ficarem 2 pontinhos sobrando ali no final, para a gente fazer mais uma diminuição. Então, eu vou seguir fazendo um pontinho em cada um, e assim que chegar ali no final, eu volto com vocês. Sobraram 2 pontinhos aqui no final, então, para fazer a diminuição, eu vou dar uma laçada, vou puxar só um pedaço, né, metade do ponto, vou lá novamente no ponto seguinte, puxo metade dele também, vou dar uma laçada e vou tirar essas 4 alcinhas da agulha ao mesmo tempo. Então, essa foi a nossa diminuição. Faço 2 correntinhas para virar, e agora na carreira número 17, nós vamos fazer a mesma coisa, aliás, da 17 a 18, nós vamos fazer 2 carreirinhas iguais. Vamos pular o primeiro ponto, meio ponto alto até chegar nos 2 últimos, dois últimos faz a diminuição, tá bom? Então, eu vou fazer essas 2 carreirinhas aqui, com diminuições nas pontas, e já volto com vocês. Finalizamos, então, aqui a carreira com 36 pontos. Agora, nós vamos circular essa peça fazendo pontos baixos até chegar aqui na outra ponta. Então, eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha para ficar do tamanho dessa diminuição que a gente fez aqui no canto, e a partir daqui eu vou colocando pontos baixos, sempre de forma que fique próximo um do outro, não fique espaçado, para ficar mais harmonioso aqui essa volta. Então, ó, um pontinho do lado do outro, assim eles ficam do mesmo tamanho. Ó, vou pegando sempre um pontinho daqui e vou circular essa peça até chegar ali do outro lado. Peça finalizada, ficou dessa forma. Agora, a gente vai fazer o manto branco. Agora, para o manto branco, nós vamos fazer 12 correntinhas e vou voltar a partir da segunda fazendo 10 pontos baixos. Então, 1, 2, vamos até 10. Aqui no último, nós vamos colocar 3 pontos baixos na mesma correntinha. Então, 1, 2 e 3. E vamos seguir trabalhando desse outro lado 10 pontos baixos também. Então, desse outro lado das correntinhas. Aproveita e já vai escondendo esse fiozinho que sobrou. Então, 1, 2, vamos descer até 10 também. 10 pontos baixos, faço uma correntinha e giro meu trabalho. E agora, na carreira número 2, eu vou trabalhar 10 pontos baixos. Essa lateral, as duas laterais, vão sempre ficar com 10 pontos baixos, tá? A gente vai trabalhar aumento só na parte de cima. Então, ó, fiz 4, 5, vou a 10. Cheguei aqui na curvinha, então, eu vou colocar 3 aumentos seguidos.
Então, 1, 2 aumentos. E aqui do lado, mais um aumento. Então, 3 aumentos seguidos. E agora, eu vou descer novamente com os 10 pontinhos que sobraram aqui, fazendo pontos baixos. Vou fazer uma correntinha e girar. Carreira número 3, novamente, vamos começar com 10 pontos baixos. Então, segue da mesma forma, vamos a 10. Agora, nesses 6 pontos que a gente tem aqui na curvinha, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento, repetindo por 3 vezes. Um ponto baixo e um aumento. Então, vamos repetir 3 vezes. Ó, um aumento, falta mais uma vez essa sequência, e aí nós ficamos novamente com os 10 pontos baixos ali na lateral. Então, vamos colocar pontos baixos aqui na lateral agora. Pronto, agora da carreira 4 até a carreira 8, nós vamos continuar essa sequência de aumentos aqui em cima. Então, eu vou fazer agora na carreira 4, 10 pontos baixos e vou continuar aqui, 2 pontos baixos e um aumento por 3 vezes, 10 pontos baixos. Virou. Próxima carreira, 10 pontos baixos, 3 e um aumento por 3 vezes, desce 10 pontos. A próxima, continua aqui, 10 pontos baixos, 4 pontos baixos e um aumento por 3 vezes, desce 10 pontos baixos. Depois, a carreira número 7, 10 pontos baixos, 5 e um aumento por 3 vezes, 10 pontos baixos. E a última carreira de aumento vai ser aqui, 10 pontos baixos, que é a carreira 8, e aqui na curvinha, 6 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes também, e desce 10 pontos baixos. Eu vou fazer essas carreiras, então, até a carreira 8 e volto com vocês. Agora, das carreiras 9 até a carreira número 20, nós vamos fazer apenas carreiras retas. Então, nós vamos circulando, vai e volta, até chegar na carreira número 20. Cheguei aqui no final da carreira número 20, agora eu vou fazer a carreira 21, fazendo pontos baixos aqui nessa parte de baixo. Então, eu vou distribuindo pontos baixos, eu vou fazer mais um aqui no último ponto, mais um ponto baixo, só para dar uma viradinha. E aí, vou seguir colocando pontos baixos aqui, ó, pego aqui, coloco um pontinho, venho aqui, coloco mais um, e vou fazendo isso até chegar ali do outro lado, só nessa parte de baixo. Já fiz, então, pontos baixos até aqui a outra ponta. Agora, o que nós vamos fazer daqui até essa outra pontinha aqui é fazer dessa seguinte forma, um detalhezinho. Então, ó, eu fiz 3 correntinhas, vou pular aqui esse primeiro ponto e vou prender na próxima com um ponto baixíssimo. Vou fazer mais 3 correntinhas, ó, sempre dessa forma, 3, pulo a próxima e no outro eu prendo com ponto baixíssimo. E vou fazendo essa sequência para formar como se fosse uma rendinha. Vou fazendo essa sequência até chegar ali do outro lado. Pronto, finalizei então aqui a nossa peça. Já coloquei também aqui, ó, tá vendo? Ficou umas rendinhas aqui, ó, ficou como se fosse uma rendinha, fica bem bonitinho. Coloquei também aqui uma sequência de pérolas, essa daqui tem 6 milímetros, mas se você tiver menor, fica até mais gracioso, tá? Agora, para fazer a cobrinha, como é uma peça muito pequenininha, difícil de ficar mostrando aqui no vídeo, eu vou falar para vocês o que eu fiz, tá? Então, aqui, eu fiz a primeira carreira anel mágico com 6 pontos baixos, a segunda carreira de pontos baixos apenas, então 6 pontos baixos, a terceira carreira, um ponto baixo e um aumento, repetindo por 3 vezes, ficamos com 9 pontos. A quarta carreira, somente pontos baixos, então 9 pontos baixos nessa carreira. Carreira número 5, um ponto baixo e uma diminuição, 3 vezes repetindo, voltamos para os 6 pontos que a gente tinha. E da carreira 6 até aqui no finalzinho, na carreira número 46, somente de pontos baixos, 6 pontinhos em cada uma. E aí, a carreira número 47, eu fiz um ponto baixo e uma diminuição, repetindo por 2 vezes, ficamos com 4 pontinhos. Aí, você arremata e fecha o anel mágico, fecha com o anel mágico invertido esses 4 pontinhos que ficou aqui no final. E aí, é só arrematar, esconder o fio aqui por dentro. Aqui, eu só bordei os olhinhos com um fio cleia mais fininho. Eu bordei aqui na carreira, entre a carreira 2 e 3, eu bordei os olhinhos usando apenas um pontinho, tá? Ficou dessa forma. Eu costurei os braços aqui na lateral, ó.
Aqui, dei 3 pontinhos aqui. Deixei eles inclinado aqui, dobrei o arame aqui por dentro e passei cola aqui na parte de dentro, ó, unindo com o corpo. Então, deixei um alfinetezinho aqui, vou até tirar ele que já secou. Agora, a gente vai estruturar aqui o cabelo. Eu fiz ele nesse formatinho, que até daria para fazer diferente, mas assim ficaria mais fácil de vocês saberem exatamente onde colocar ele. Então, o que nós vamos fazer é passar cola aqui nessa parte e vamos unir anel mágico com anel mágico, ó. Então, ele vai ficar aqui posicionado, ó. Então, por isso que eu fiz dessa forma, que assim vocês não erram onde vai ficar as mechinhas, tá? Então, ó, eu vou passar cola aqui no meu, vou colar aqui em cima e depois eu já vou dar o formatinho aqui dos cachinhos. Aqui o que eu fiz no cabelo? Eu virei uma mechinha pro lado do avesso, ó. Deixa eu soltar aqui, ó. Essa peça aqui tá do lado certo do crochê, né? Eu virei ela do lado do avesso, só pro crochê vir mais pra cá, mais pra trás. Deixei a segunda aqui virada do lado certo e essa também virei do avesso, passando aqui por cima de todos, ó. E aí, é dessa forma que eu vou colar. E fiz a mesma coisa aqui do outro lado, que é essa aqui a gente consegue deixar assim, ó, jogadinha, ó, por cima aqui da sobrancelha, ó. E agora eu vou passar cola nesses fios até aqui assim, vou deixar as pontinhas livres aqui de baixo. Deixei aqui os alfinetes pro cabelo ir secando, já passei a cola. E a cobrinha, eu colei ela aqui, como ela não tem pé, né? Que normalmente essa cobrinha, ela estaria pisando em cima. Mas como ela não tem o pé, ela tem essa base aqui, eu coloquei ela dessa forma, ó. Coloquei ela começando aqui, descendo e terminando rente aqui a essa base, esse detalhe aqui que a gente fez aqui embaixo. Então, ficou dessa forma. Agora, a gente vai colocar o manto azul. O manto, eu vou deixar aqui a parte da frente do crochê, onde a gente fez a borda toda para fora, e a parte aqui interna vai ser o do avesso. Então, o que que eu vou fazer? Essa parte menor é a parte de baixo. Então, nós vamos prender ela aqui, centralizado, aqui na cobrinha. Ó, a gente já prende ela aqui na cobrinha. Dessa forma. E aí, aqui em cima, eu também vou prender, eu vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer, depois a gente cola. Eu vou prender ela aqui, só para não cair. Pronto. E o que que a gente vai fazer? Ela tem que ficar apoiada aqui em cima do braço, só que aqui ela esconderia, ó, ficaria o braço todo coberto. Então, o que que a gente precisa fazer? Nós vamos fazer assim, ó, vou dobrar aqui como se ela tivesse amassadinha assim, ó, tá? Então, eu vou fazer 2 dobras, vou passar cola aqui dentro para unir essas 2 partes aqui, ó. Então, eu vou passar cola aqui e vou grudar. Vou passar cola aqui e vou grudar também, para ela formar esse desenho aqui, ó, tá? E vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Vou fazer essas dobras aqui, ó, para acomodar melhor o manto aqui em cima. Então, vai ficar dessa forma. Então, eu vou passar cola aqui na minha e volto para mostrar para vocês como ela vai ficar. Coloquei o alfinete aqui para segurar dobrado, tá vendo? Como se fosse dobras, né? No manto, ó. Vai ficar assim. E aí, assim que secar essa parte, eu vou passar cola aqui atrás no pescoço. Vou passar cola aqui em cima da cobra, né? Para prender o manto na parte de trás. E vou passar cola aqui no braço, onde ela encosta aqui, ó. Ó, então ficou dessa forma o manto, ó, tá vendo? Fica enrugadinho aqui, é como se fossem as dobras mesmo do tecido. Achei que ficou bem bonitinho dessa forma. Ó, aqui atrás, todo colado também. E agora a gente vai unir esse outro manto branco aqui por cima, colocando de forma que fique o mesmo tamanho aqui nas 2 bases, ó, da ponta. E a gente vai passar a cola na cabeça. Então, ó, eu tenho que ver onde eu posso passar. Então, eu vou passar cola nessa parte aqui que não tem os cachos e aqui nessa parte de cima, a partir da carreira 1, 2, na carreirinha 2, que aqui já o manto já aparece. Então, ó, aqui para trás eu consigo passar cola. Até aqui, mais ou menos, já é suficiente. Eu vou passar cola e já vou grudar o manto. Aqui, ó, então passei cola. Eu tô usando a cola pano aqui, tá? Eu acho a cola pano melhor para isso. Aí, eu vou colocar ela aqui, vou ver se tá bem alinhado, encostadinha lá atrás. Aqui na frente, se ela tá do mesmo tamanho também.
E por último, depois de colar o manto branco, eu coloquei o resplendor aqui atrás, eu abri ele um pouquinho e pressionei até que ficasse firme com a cabeça também, então ele ultrapassou o manto e a cabeça. Aqui você pode dar um pontinho com fio branco para prender essa peça um pouquinho mais ou passar cola aqui dos dois lados como eu fiz, tá? E aí a santinha fica dessa forma.